Como professor de um curso regular, muitas vezes a gente fica repetindo o mesmo projeto para todas as turmas em todos os semestres. Isso é muito comum, mas fica um pouco tedioso com o tempo. Então, para evitar isso, de vez em quando eu busco online alguns outros projetos diferentes, tentando manter o mesmo nível de dificuldade para poder apresentar para meus alunos na faculdade. E eu encontrei esse daqui. A princípio, não tem nada demais, é um projeto de um ajustador de correia, aqui tem uma polia montada em cima de um eixo, enfim. Depois que eu analisei um pouquinho mais, eu vi que realmente tem alguns detalhes aqui que podem ser uma armadilha, e eu tô falando dessa peça principal aqui. Esse é o componente, e olhando alguns detalhes dele, eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre isso? Olá, eu sou Emerson Junqueira e aqui a gente fala sobre CAD e tecnologia em geral. Temos que levar em consideração alguns detalhes. Primeiro que esse braço aqui, ele está sendo conectado por esses braços que tem um formato elíptico. Isso é uma elipse, não é um retângulo com um canto arredondado. O detalhe é que aqui, como é uma perspectiva cotada, isso não tem intenção de ser um desenho técnico final, com os detalhes que normalmente você encontra num desenho técnico finalizado. Algumas informações ficam meio dúbias ou não muito claras e você tem que tomar algumas liberdades para poder completar o modelo. Nesse caso aqui, eu estou me referindo mais ao fato de que tem esse corte mostrando como é que a largura da elipse, a espessura da elipse, mas eu não tenho nada com relação a essa distância maior dela na parte de cima ou na parte de baixo. O que eu sei é que embaixo eu tenho um diâmetro, em cima eu tenho outro diâmetro e os dois vão se juntar nesse braço. Isso acontece também com essa parte desse perfil I aqui, que está conectando esses dois braços no conjunto final. Essa é uma segunda etapa. Vamos primeiro à parte da elipse e desse braço principal. Tudo me faz crer que esse braço aqui, ele vai até a tangente do cilindro de cima e vai até a tangente do cilindro de baixo. E aqui está um detalhe que muita gente acaba errando por uma análise muito rápida, que é, se ele vai até a tangente, isso não quer dizer que ele vai até a altura do centro. E esse caso é clássico disso. Por quê? Porque eu tenho um diâmetro menor, embaixo tem 32 mm e em cima tem 48 mm. Na parte de baixo, ele vai tangenciar um pouco abaixo da linha do centro, e na parte de cima, como ele está no diâmetro menor para o maior, ele vai tangenciar um pouco acima da linha do centro. Para não ficar muito tedioso, eu vou acelerar aquelas partes que são mais comuns na modelagem, e eu vou focar minha explicação nos pontos mais específicos. Então me acompanha, que agora é mesmo. Para esse componente, eu vou começar criando essas duas partes aqui, que a princípio o Fusion vai fazer como dois corpos, mas depois eu vou juntar num corpo só quando aquele braço unir essas duas partes. Essa face aqui está no mesmo plano daquela face de baixo, então eu vou aproveitar e fazer um esboço só com os dois, com isso eu vou gerar duas extrusões separadas. Uma outra coisa que eu vou precisar fazer é criar um plano que vai ficar na altura da tangente do círculo de cima e na altura da tangente do círculo de baixo. E eu já vou aproveitar esse esboço para encontrar essa posição. E se você considerar assim o caminho que essas linhas fazem, né, que ela vai passar do centro e aqui em cima ela não vai chegar até o centro. Só tem um detalhe, eu não quero que essas linhas dividam as geometrias que eu vou usar para extrusão, então eu vou já transformar essas duas linhas, eu vou segurar a tecla Ctrl, essa e essa aqui também, em linhas de construção. Então, selecionando, eu vou clicar aqui em construção, elas vão ficar com esse formato tracejado, elas não vão ser reconhecidas na extrusão. Agora, para que eu vou usar essas linhas de construção que eu criei? Essas duas laterais só serviram para criar essas duas horizontais aqui. Eu vou criar um plano em cada uma, e nesse plano que eu vou criar um esboço para cada uma delas. Ok, tenho os dois planos que eu preciso, então agora eu vou começar criando esboço aqui no de baixo. Para facilitar todo o processo de enxergar o que eu estou fazendo e não cometer erros,
eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, tirar a visibilidade do corpo 2, no meu caso o corpo 2 é o corpo que está em cima, está na minha frente, então vou tirar a visibilidade dele. Eu também vou tirar a visibilidade dos planos, só marcar aqui, tirar a visibilidade de construção, que todos eles desaparecem, para ficar um pouco mais limpo, para poder mostrar o que eu quero mostrar. Para pensar o seguinte comigo agora, se essa linha, se esse plano está um pouco abaixo da linha do centro, e partindo do princípio que aqui é uma curvatura, a linha do centro vai me dar um diâmetro maior do que na linha de baixo. Então na hora de eu projetar, porque, lembra, pelo desenho, eu preciso deixar, supostamente, esse braço tangenciando aqui embaixo. Aquele ponto que ele vai terminar e vai encontrar com o cilindro é um ponto que, se você traçar uma linha reta ali no meio, vai dar um pouco menor que aquele diâmetro de 32 mm. Pouca coisa, mas sim, ele vai ficar um pouco menor. E é essa cuidade que eu queria chamar a atenção nesse caso. Então vamos lá, vou voltar aqui para a posição do plano. E para fazer isso, eu vou fatiar a peça. Fatiar é o quê? Vou marcar essa caixinha de fatia para cortar o modelo bem naquele ponto onde está o plano. O que eu vou fazer aqui? Eu vou projetar essa geometria, mas eu vou projetar a geometria não do sólido, e sim do plano de intersecção. Como é que eu faço isso no Fusion? Venho aqui em Criar, Projeto Incluir, e ao invés de vir em Projeto, eu vou em Intersecção. A diferença é que intersecção vai pegar o plano de intersecção do plano de esboço com o modelo 3D. Intersecção, e eu vou clicar nessa face daqui e confirmar aqui na janela. Com isso, eu já vou ter essas linhas de cima e de baixo, que vai ficar bem claro a gente ver quando eu tiro a visibilidade do corpo. Eu venho aqui e tiro a visibilidade também desse corpo. E tá aí, essas são as linhas que eu preciso para poder posicionar a minha elipse. Essas linhas, eu não preciso que elas sejam linhas cheias. Eu vou selecionar todas elas, as duas, e vou transformar em linha de construção como tipo de linha. Ela selecionada, você muda aqui para construção e pronto. Com isso ela não vai ser identificada lá no 3D na hora de selecionar e fazer uma geometria 3D. Elipse. Com isso eu posso concluir o esboço. Vou voltar aqui, posição de perspectiva. E olha só, já tem esse esboço daqui, eu vou voltar a visibilidade dos corpos. Então aqui vai ser um ponto, ali em cima vai ser outro. Vou voltar também a visibilidade do plano. Tá lá para poder criar o esboço aqui em cima. Então eu vou iniciar o esboço agora no plano de cima. Eu vou fazer basicamente a mesma coisa, eu vou acelerar um pouco o processo aqui. E é isso, tenho os dois esboços prontos. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas geometrias com uma transição ou um loft. Criar, transição, e essa aqui vai ser uma transição muito simples, eu só vou fazer uma transição linear direta entre os dois. Então é só selecionar a geometria de cima e a de baixo, e tanto faz a ordem nesse caso. A princípio ele está sugerindo cortar, não é o que a gente quer unir. Então eu vou unir, e observe o seguinte, temos dois corpos separados aqui, correto? Quando a gente coloca como união e confirma, eu deixo de ter dois corpos separados e eu passo a ter apenas um único corpo da peça. E detalhe, está tangenciando em cima e embaixo. Essa parte aqui, essa pequena viga que une os dois braços, eu não tenho o trabalho de fazer do outro lado de novo, eu vou fazer na metade do caminho e depois eu espelho aquele sólido inteiro para o outro lado. E aqui vem outro lance muito interessante, que é como é que eu vou posicionar isso aqui? E qual a medida disso daqui? Bom, aqui não tem a largura, não tem nenhuma informação dessa dimensão. Aqui eu tenho a altura, os raios internos, a espessura da parede, tanto dessas partes horizontais como dessa alma vertical. Então a distância do centro de baixo até a parte de baixo dessa viga. Com isso, tenho que deduzir que ela também vai tangenciar essa parte daquele braço vertical. Só que detalhe, aquele braço vertical, ele está em ângulo, e eu não tenho a menor ideia de qual que é a distância que tem aqui nesse ponto e ali naquele ponto. E na verdade eu nem preciso saber. Como ele é arredondado também,
No final ele vai tangenciar em um ponto só de cada lado. Então eu já vou fazer essas duas partes redondas. Não vou fazer para arredondar no 3D, vou arredondar agora no 2D mesmo. E o jeito mais fácil de fazer isso é criar uma ranhura. Posso pegar esse primeiro tipo, vou clicar em 2 pontos e abro a ranhura. Muito bem, eu preciso da referência para poder posicionar ela aqui. Então vamos lá. Criar, projeto, incluir, projeto. Curioso aqui é que ele não está projetando o lado esquerdo. Mas tudo bem, não faz mal. Vou fazer o seguinte, eu vou projetar essa face inteira. Vou retirar o meu desenho daqui. Vou selecionar isso tudo, transforma em linha de construção. E eu vou simplesmente fazer uma linha nesse ponto e nesse aqui, e também transformar em linha de construção. Também vou transformar numa linha de construção. Se eu tirar a visibilidade do sólido, que eu vou ter isso aqui. Eu tenho essas duas linhas para posicionar essas duas ranhuras. Então vamos lá, vou trazer as duas aqui para dentro. E eu vou usar tangente. Bem, faltam duas linhas aqui da alma desse perfil. Muito bem, então vamos às medidas. Todas as linhas pretas, esboço definido, cadeado. Posso concluir. E aqui eu vou voltar à visibilidade do corpo. Extrusão, só tem um perfil fechado, ele já reconheceu. E aqui, no tipo de extensão, troco em vez de distância para o objeto. Eu preciso selecionar qual objeto que é esse objeto aqui. E eu vou clicar bem na região que eu preciso que seja referência. E pronto. O perfil vai se ajustar perfeitamente naquele braço. Antes de fazer o espelhamento, vou aproveitar para fazer mais elementos aqui que são iguais dos dois lados, que no caso são os arredondamentos e os furos. Desse lado ainda tem uma chaveta, mas eu não vou fazer ela agora porque eu não quero espelhar a chaveta junto, então eu faço depois. Hora de espelhar. Criar, espelhar. Aqui eu quero espelhar o corpo inteiro, então deixo aqui em corpo, seleciono o corpo, depois eu venho aqui e seleciono o plano de simetria e essa face aqui desse perfil I, que vai ser o plano de simetria. Eu quero unir os dois, ok, só confirmar. Tá faltando a chaveta de um lado e alargar o furo do outro. Então vamos nos dois. Agora é só salvar o arquivo, uma coisa que eu podia ter feito antes, inclusive, arriscado fazer no final. Então vou salvar com o nome de suporte. E tá pronto. Esse é o primeiro componente desse projeto. Os próximos eu posso trazer um tutorial sem narração, só com as operações feitas uma a uma. E se tiver alguma coisa interessante em algum outro componente, eu paro e eu explico. E aí, o que você achou? Como é que você faria? Lembra, tem mais de uma forma de fazer a mesma coisa. Então comenta aí, participa. E a gente se vê na próxima.